É, o eremita que, que volta para o convívio social, mas totalmente desajustado, como um maluco. Eremita louco. Qualidade, quando era eremita, ele tinha temperança, tinha paciência, tinha, né? E depois ele cria força. Então essas são as cartas do Índio Velho. O personagem Índio Velho tem essa ideia do excluído, ao mesmo tempo isolado, se isola, e daí ele volta para um convívio social, mas completamente modificado, né? Que é o louco. E parte para uma jornada. Aí eu achei essa carta aqui que ela é perfeita para quando o índio for dormir. Ah, como que ele vai dormir? O índio vai anunciar uma catástrofe, que é a carta da torre, que é uma tempestade. Aí ele vai subir no alto do prédio central da cidade e, e vai impedir que que a tempestade avance. Então a tempestade vai cobrir metade da cidade e, e vai parar na frente do prédio principal da cidade, onde o índio está de pendurado. Então a carta O Enforcado é uma carta onde a pessoa não está enforcada, ela está de pendurada. É exatamente a situação que o índio vai estar de pendurado. E daí ele vai estar de pendurado e dormindo durante grande parte do filme, até que a tempestade seja recuada. O neto do velho índio vai conseguir causar um vento muito forte, ele vai prever lá na previsão do tempo, e ele vai aumentar o vento e mudar a direção do vento para poder libertar metade da cidade, né? Que aquele vento vai levantar aquela cobertura que cobriu metade. Sabe o nevoeiro do Stephen King? Então lembra um pouco isso. Essa tempestade é como se fosse um nevoeiro. Ela vai invadindo a cidade para, no meio da cidade, em frente ao prédio central, onde o índio está de pendurado. E eu achei na carta do baralho do tarô aqui, a, eu achei o significado, tá vendo? Ó? O prédio central da cidade, a tempestade. Essa carta que é o de pendurado, é enforcado, mas é o de pendurado, é o índio de pendurado. Então, você tem o prédio central aqui com uma catástrofe, que é a tempestade, que é tipo um nevoeiro que vai vindo e para na frente do prédio. E daí as pessoas caem. No caso, o índio fica suspenso, Suspense. né? Então, eu estou aqui gravando. Deixa eu ver se era isso que eu queria colocar. Ah, isso, é. É que eu não tenho os desenhos aqui no jeito. Telefone. Eu não tenho os desenhos no jeito, mas eu estou pensando, se eu for fazer uma publicação de um livro, literatura fílmica, com o roteiro Profeta das Nuvens, eu vou colocar uns desenhos antigos. No desenho tinha muita fantasia, sabe? E eu estou diminuindo essa fantasia da história O Profeta das Nuvens, troquei personagens e a história tinha uma sensação assim. E eu tinha feito isso, já tá antigo. Tudo, quando a gente vai ficando velho, tudo, o tempo vai passando mais rápido, né? E tudo vai se tornando antigo muito rápido. E é gozada a sensação, tudo que a gente fala é de 10 anos atrás, você fala, nossa, imagina uma criança com 10 anos. Eu tinha perguntado para o meu avô, para o meu pai. Quando criança, eu tinha 10 anos de idade e morava numa rua chamada Santos Dumont. A casa é número 14. Eu associava com 14 bis, né? Santos Dumont, número 14, aqui em Botucatu.
morava na casa nos fundos. Esse é o endereço, a casa ainda está lá. Aí a gente morava numa casinha nos fundos que tinham 3 cômodos, muito pequena, simples, né? Então eu tinha 10 anos de idade, era o fundo da casa do meu avô e da minha avó. Então o chão não tinha mais terra nem nada, tava um piso de cimento, né? Tijolo, meu pai, eu lembro ele fazendo. E ele ergueu esse pequeno barraco aí, que era uma cozinha, uma sala e um quarto. Meu pai e minha mãe dormiam. Tá bom, mãe? Dormia na sala, né? Nesse sofá que tá aqui em casa, que é um sofá de armar. Tá bom? Que é um sofá de armar. E aos 10 anos a gente é muito feliz. Podia estar com um quintal ali na frente. A casa era nos fundos, que era ótimo, né? Os moleques da vizinhança vinham em casa brincar. A gente tinha uma árvore que era uma laranjeira, bem no meio do quintal, que era na frente da casa, que eu subia nela. Então eu perguntei, acho que para o meu pai ou para o meu avô, quanto tempo demorava para uma árvore ficar daquele tamanho. Aí ele falou, demora 10 anos. Eu tinha 10 anos e falei, nossa, minha vida inteira, 10 anos? 10 anos é muito tempo, não é possível esperar 10 anos para ter essa árvore crescer desse tamanho. Quer dizer, era uma semente, brotou, passou 10 anos, estava daquele tamanho a árvore. Então minha compreensão de tempo, naquela época que existia disco voador, nos anos 80 já, isso aí era em 82, eu sou de 71, 1982, na casa da Santos Dumont. E eu subia na laje e olhava as estrelas, eu tinha um espelho assim, e eu ficava, naquela época, a gente ia nos mirantes para ver o disco voador, as coisas, e a crença no disco voador era muito forte. Stephen King estava escrevendo toda a obra dele a partir dessas coisas. Maravilhoso, né? Eu fui extremamente influenciado. Depois eu tive uma revolta contra essa coisa do acreditar em coisas não comprovadas cientificamente, né? Tive uma revolta. Depois eu voltei a me conectar. Eu já falei isso outro dia. Então o que acontece? 10 anos era muito tempo, era a minha vida inteirinha. Hoje 10 anos 10 anos é assim. Poxa, fiz faculdade, me formei. Aí passa um tempo, passou 10 anos. Aí acontece mais alguma coisa lá, passa mais um tempo, passou mais de 10 anos. A pandemia, quanto tempo está nessa casa? 8 anos nessa casa. Na outra casa ficamos tantos anos. Mais, somando as duas, mais de 10 anos. O meu canal tem 10 anos. Meu canal tem 10 anos. Entende? Então, há uns 10 anos atrás, os primeiros vídeos do meu canal têm esses desenhos dessa história, O Profeta das Nuvens, que também se chamava Amor nas Nuvens, por causa da rádio Amor nas Nuvens, da Nicole Mitskaya. Aí eu tinha aquele imaginário do lençol cobrindo a cidade. E eu fiz desenhos, na época eu estava sem dor, com pouca dor, né? Que a dor alojou há 15 anos em mim, né? Tava com pouca dor, tava podendo desenhar. O Asas eu desenhei um pouco aqui, ó. Esse aí é um esboço do Asas, que é um roteiro que eu escrevi e eu comecei a fazer em cenas divididas em páginas, assim, cenas de história em quadrinho, né? E agora que eu não tô podendo. Acho que esse ano que começou a me impedir e eu não tive mais aula de aluno de desenho, aí tentei fazer um rabisquinho, mas eu tô superando essa vontade aí, sabe? Tem que trabalhar com a imaginação, né? Trabalhar com a imaginação, escrever, é tudo igual. Eu não preciso, demora muito fazer os rabisquinhos, sabe? E um desenho mais trabalhado demora muito mais, não compensa, mas tem ideias que são bonitas fazendo os rabisquinhos. Então eu tenho os desenhos no começo do canal, que é de uma cidade coberta com lençol. Então tem assim, desde o carro, será que eu dei o carro? Eu tinha um carro aqui guardado, que é o carro que eu usava para copiar, que é esse Ford rabo de peixe que eu ponho em anos 50. Na verdade não é. Eu tenho ele aqui, ó.
eu tinha tipo a maquete do carro, tá vendo, ó? Ó. Então, nos desenhos, era esse carro que eu usava, tá vendo, ó? E daí eu tinha o de isopor, tipo, em cima, que nem um Zeppelin. Eu tinha até, ó, esses bonequinhos articuláveis para eu copiar e desenhar. Eu usava pouco, sabe? Usava pouco isso. Mas perceba, ó. Então, em cima, tá vendo que é... Não dá para ver. Vamos ver se assim dá para ver. Acho que agora talvez dê para ver. Que ele é tipo um aquecedor solar. É. Aqui é em cima aqui, ó. Aqui, é que eu não consigo mostrar e ao mesmo tempo. Bom, não importa. É como se fosse um teto solar, entendeu? Desse carro. E daí, olha que bagunça que tá aqui. Minhas coisas, né? Aquarela, material de desenho, gesso. Então, eu fazia com esse carro, copiava o carro para fazer o carro voando, né? Fazer o carro voando. Fazer o carro voando. E agora na história eu teria o carro voando, né? Então eu teria um monte de coisa. Eu fazia uma coisa que talvez eu recupere, que eu acho muito tentador. Eu tenho que fazer uma história o mais naturalista, mais eu fazendo coisa naturalista. Eu fiz a Digital Planet. Digital Planet é naturalista. Dá para filmar, eu escrevi, foi o primeiro roteiro que eu escrevi, pensando em a gente fazer o roteiro, não, que fosse possível fazer o roteiro, que não precisaria ter efeitos especiais. Lógico que dá muito trabalho, é um roteiro muito grande, ele é bem interessante, locações meio difíceis, não tão. Quando eu escrevi, eu fui pensando, eu falei, a gente resolve assim, resolve assado, não é assim tão difícil, né? E é que nem o cinema das Filipinas, né? Ou desses países que não têm muita grana, mas têm muita cultura, eles resolvem todos os problemas. Muito simples, com, sabe? Por exemplo, se eu tiver que fazer uma delegacia de polícia, por exemplo, a gente tendo consciência, escreve o roteiro, o que você precisa de delegacia de polícia? Inventa a delegacia de polícia. É um escritório, alguma coisa assim, e acabou. É a delegacia de polícia, é um escritório. Você bota os investigadores lá, põe um flip chart, ó, uma lousa lá, umas fotos no fundo, os agentes são os investigadores, pode estar de terno com aquela insígnia no peito, aquele colarzinho lá, né? Você pode ter pouca arma, uma ou duas armas para o grupo inteiro, não vai ficar mostrando arma nem nada. Eles estão de terno, gravata, paletó, e daí estão olhando lá, né? Eles podem estar diante de um notebook conversando. Essa é a delegacia, acabou, a gente resolveu. Não precisa ter aquela locação, né? De uma delegacia brasileira real, essas coisas, não precisa nada disso. Vai falar, tá imitando americano. Não, não estamos imitando nada. Nós simplesmente estamos fazendo de baixo orçamento, que nem as Filipinas fazem os filmes, os indianos muitas vezes fazem assim, e dá muito certo. Porque se o roteiro é bom, os atores estão convencendo, e a história é boa, e está contando a história, nossa, isso tudo vira estilo também. É obra de arte. A gente tem que pensar que está fazendo obra de arte. Quando a gente escreve o roteiro, você já está pensando nas soluções para as locações. Como é que eu vou filmar? Como é que eu vou fugir dessa situação? Agora, o Profeta das Nuvens já é diferente. Eu comecei a escrever o asas, é biruta, todo mundo tem asa nas costas. Impossível de fazer. Não importa, não é para agora. É literatura fílmica. E para ler e imaginar que está vendo um filme. O Profeta das Nuvens também. Então, o que acontece? Eu tirei um monte de coisa que era muito dispersante, era muito mágico demais. Aí eu falei, vamos focar. Eu tenho a Tempestade Fantasma, o feitiço indígena lá, dos espíritos indígenas, subiu ao céu e, como um nevoeiro, cobriu meia cidade. O índio, eu imaginei que o índio está de cueca. Porque eu tô criando o índio, agora o índio tá começando a aparecer. Eu gravei agora a parte 2, não tá inteira. Mas eu escrevi anteontem e ontem um pouco, fiquei empolgado. Acho que os diálogos escrevi mais um pouco ontem antes de dormir. Melhorei, porque vai melhorando, vai melhorando.
estou fazendo cenas maiores. Eu quero, assim, fazer os personagens conversarem mesmo. Essa coisa de cena curta, rápida, 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 é para essa narrativa mais do cinema mais contemporâneo. Contemporâneo que eu falo não é o filme arte que é lento, arrastado. Esse filme mais comercial, que ele é mais rápido, ninguém tem paciência de ver cenas compridas, né? E daí fica essa coisa, esse pudor. Olha, você não pode escrever uma cena, cena que eu falo é cabeçalho. É um diálogo que acontece nessa locação. Eu passei pela porta, já mudou o cabeçalho. Entendeu? É mais do que um minuto, mais do que uma página. Não pode. Um minuto é uma página. E daí eu fiquei pensando assim, mas tem hora que eu acho que a conversa se estende. Tem hora que tudo bem, eu posso mudar o ambiente, os personagens estão andando, vai mudando a cena, mas o diálogo continua. Pode ser um recurso. Eu acho que eles indicam para fazer isso, né? Para o filme ficar mais dinâmico. Eles falam que tem que ter mais cena do que número de páginas. Sempre vai dar mais cenas do que número de páginas, né? Mas eu andei vendo, assim, filmes... Nossa, tem filmes ótimos que a cena... Nossa, é muito... O diálogo é longo. É difícil para o ator fazer, mas você vai fazendo corte, vai trabalhando assim. Não precisa ser um plano de sequência. Você liga a câmera e anda com ela e vai filmando o pessoal igual fosse um teatro. Aí fica difícil para o ator dar conta de muito texto, né? E tende a ficar mais teatral, mais ensaio, mais mecanizado. Então eu escrevi mais um pouco ontem à noite do Profeta das Nuvens e eu fiz um índio conversando mais com o neto e começo também, principalmente que tem duas tramas ali acontecendo. Tem depois da morte do pai da Aline, a Aline está com as duas amigas dela, uma amiga e um amigo, né? Que é uma mulher trans, então é um amigo. Não, é um homem trans. Isso, homem trans. Ela é uma mulher que se identifica com o gênero masculino, né? Que é o Wander. E a Nicole e a Aline. A Aline é a dona do apartamento que o pai faleceu. E daí as duas amigas, as três amigas vão dormir no apartamento da Aline com ela, que ela tomou remédio para dormir, está deitada no sofá. E elas estão diante de uma grande janela. Essa janela dá para olhar de onde vai vir a tempestade no meio da história. Então eu fiz assim, que lado que é lá? Bom, eu trabalho de assistente meteorologista, eu acho que eu posso dizer que lá é oeste. Lá é nós estamos olhando para o começo da América. Então eu peguei uma ideia mais americana, né? A conquista do oeste. Mas vamos pensar assim, que oeste no continente americano é oeste, né? É oeste. Então, mesma coisa, a gente sai do litoral para dentro da América, em direção do oeste. Então, no Brasil não é diferente também. Então, o continente americano tem essa conquista do oeste, que foi tão divulgada pelos americanos, a ideia de conquista do oeste. Então, o vento vem de lá para cá, do oeste. Então, eu fiz elas conversando, olhando, e o Ander, ele tem medo de altura. Então, eu juntei a ideia do medo dele de altura, de olhar as coisas de lá de cima à noite, tudo escuro, o céu dando trovão, relâmpago. E eles estão no alto, no apartamento que é na cobertura do prédio. Para o Ander é muito difícil. Aí a Nicole trabalha em cima de uma estação meteorológica flutuante, né, que é o cassino flutuante. Ela não tem esse problema com a altura, né? Então eu alonguei um pouco. Enquanto a Aline está dormindo no sofá, as duas estão conversando ali na frente da janela. E eu ainda vou fazer mais uma conversa. Na hora que o Ander chegou no apartamento, a Nicole estava dando um calmante para ela, um comprimido para a Aline, né? E isso aí já é à noite. O pai dela morreu nesse prédio que elas estão, no elevador, no primeiro andar, né, na manhã desse dia. Então, as amigas
vão dormir junto com ela no apartamento dela para não deixar ela sozinha durante a noite. O corpo foi lá para o necrotério e de manhã vai ser feito lá um velório durante algumas horas e depois o enterro no final da tarde. Então, no dia seguinte vai ter o velório e depois o enterro, né? Então eu vou aumentar mais o diálogo nessa conversa, nesse período da história, dá para ralentar um pouco ela e valorizar o convívio humano. Quando a gente faz cena muito rápida, ela favorece aquela coisa da dinâmica, de velocidade, de um carro, sabe? Então eu começo a pôr no YouTube aqui, tô sem Netflix, e daí eu vejo no YouTube alguns filmes. Quando eu começo a ver o filme, já de cara, eu olho assim, por que que tá me mostrando essa cena aí? Aí corta. Aí mostra uma outra cena que não tem continuidade com aquilo que tinha me mostrado. Aí corta. Aí mostra outra cena, corta. Aí não tem nem fala. Se tem uma fala, é uma fala que não quer dizer nada. Aí eu falo, eu vou parar de ver esse filme. Quando a gente escreve, a gente tenta evitar isso aí. Primeiro você mostra uma locação, daí você mostra personagens entrando em conflito com outro personagem. E a gente já vai entendendo. Eu pus ontem à noite aqui no YouTube um outro filme, eu não lembro o que era. Era de investigação. Então tinha uma arqueóloga com os alunos dela. Então a moça foi estudar numa cidade grande, o pai dela era um arqueólogo. Então ela volta, acho que para a Inglaterra. E então começa o filme, tá o sítio arqueológico, que é um gramado, tem vários recortes no chão, e ela com os alunos estão lá e acham uma colher de prata do século XVIII da Inglaterra, de 1700. E eles estão tentando procurar coisa mais antiga. E daí tem aquelas barraquinhas, né? E ela voltou da cidade grande para lá. E daí acontece que no dia seguinte, à noite, tem um sujeito, aí tem um sujeito que fica espionando ela, um louco local. E ela vai reencontrando à noite num bar com uma amiga que tem inveja dela, com um cara que foi meio par amoroso dela há um tempo atrás, né? E daí, à noite, aperta a campainha, ou ela tá indo para casa, que ela tá lá, eu não sei se é ela alugou um lugar ali. A mãe dela mora na cidade. E daí o doido que estava espionando ela, que não tinha visto, chega lá e enfrenta ela e fala assim, ó, você não tem direito de desenterrar as coisas do solo dessa cidade, você não tem direito. Aí ele põe a mão nela assim, ela se defende, e o cara é um bobalhão, ele é meio bobo assim, ele cai no chão e bate a cabeça e machuca a testa. Aí no dia seguinte, claro, né, sol, essa cena é à noite. No dia seguinte, ela vai lá, olha e fala, tá estranho, alguém veio aqui, mexeu nessa área de procura de artefatos antigos, porque estava revirada a terra. Aí ela pega lá o pincelzinho e aparece o nariz do cara, o cara está enterrado ali. Então perceba que o começo desse filme é interessante porque você entra na história, você está acompanhando. A primeira cena significa alguma coisa, aí ela caminha para outra coisa que também significa, vai dando uma continuidade, aí chega a polícia, chama a polícia, aí entra um investigador bonitão, assim, né? Ela é muito bonita também. E ela, de certa forma, talvez fosse suspeita ou não, e já entendeu o conflito. Apareceu, tipo, história de investigação, né? Primeiro eles apresentam o morto, aí chegam os investigadores. No Profeta das Nuvens eu tô saindo um pouco disso, porque quando morre o personagem dentro do elevador, o militar de alta patente, eu em seguida não faço eles isolarem a área e chegar o pessoal da perícia, né? Todo mundo sai, afasta. A perícia não pode, que aqui é um local de crime, tudo é evidência, tudo é prova. Então vai lá o fotógrafo, vai o perito, né? Vestido com aquele guarda-pó, com aquela capa de chuva branca, com luvas, aqueles saquinhos, vão colhendo e numerando. Achou tal coisa aqui, outra coisa ali e tal, né? Eu não fiz isso. É tentador fazer isso. Mas a minha história é assim: a Aline se deparou, ela constatou que foi o pai dela, escutou o tiro, desceram pelas escadas, a filha, né, a Aline e a amiga dela, a Nicole, desceram pelas escadas
chegaram no primeiro andar, aquela muvuca ali, o militar que andava junto com o pai dela tá olhando para dentro do elevador. Ela olha e fala, é meu pai? Aí ele fala, faz assim, fala, é. Aí corta essa cena. Aí eu já jogo pra cena lá no o índio velho, chegando na casa deles, ele e o neto chegando com o carro, né? Que foram testar o carro, dar uma voltinha para ver se o carro estava funcionando bem. Porque o índio consertou o carro que estava parado há 12 anos. E daí eu tenho que fazer uma conversa longa do índio, para a gente digerir e esquecer dessa morte. Ao invés de ir direto para os investigadores ali, o foco não é esse, não é uma história do investigador. Mas o investigador vai entrar na história por fusão. E eles vão ter os valores deles. Seria uma outra trama, um outro núcleo de protagonistas ali. Né? Então tem um protagonista central da história, e daí cada nicho, cada trama, trama A, B, C, cada pequena trama, ela tem que entrelaçar. Só que eu tenho que fazer essas tramas não entrelaçar de maneira prematura. Eu tenho que ficar numa trama, fazer uma fusão de uma trama para outra. Se eu passei bruscamente, eu tenho que ficar com essa trama bastante tempo para a gente acostumar a entender ela. Porque a gente entender ela, a gente retoma outra trama. Então perceba que é uma costura e é uma noção de dar tempo ao tempo. Então a cena que era curta, que os cânones de roteiro de cinema falam, ó, cena não pode ter mais de uma página. Não, eu sinto que a cena tal eles vão conversar bastante. Então chegou a hora que o índio velho, o avô, e o neto dele, que tem 20 anos, o avô tem 80, é um índio mesmo, né? Foi criado em tribo indígena. Quando ele tinha 8 anos, mais ou menos, eles perderam o assentamento indígena que eles moravam, as terras e todo o ideal indígena. E foi um estupro, assim como o índio é arrancado né? Todos nós, né? Em determinado momento somos arrancados de uma situação e nos impõe uma adaptação numa situação muito injusta, muito irregular. Isso vai criando traumas e é complicadíssimo isso. Então o que acontece? O índio até agora estava silencioso. Então eu estou construindo a ideia de um índio maluco, no sentido de que ele até tem bom humor e ele é afastado. Um amigo tinha falado que o Homem de Água, que eu tinha construído lá o roteiro O Homem de Água, o Homem de Água era um herói, mas era um herói fraco, era passivo, tinha força. Aí eu percebi assim que o que ele pôs como fraqueza, como uma crítica, que é pertinente ao universo Marvel, ou sei lá, uma história de herói, jornada do herói. Isso seria uma fragilidade, um herói fraco, olha, esse amigo apontou isso. Mas eu gostei, eu falei, é isso, meus heróis são fracos. Eu gosto de homens fracos, de heróis fracos. Ele é um herói, mas é fraco. Não é um anti-herói, é outra coisa, é um herói fraco mesmo. Me veio uma palavra agora, eu esqueci. Esqueci. Esqueci, Então, o índio, ele é fraco. E ele vai trabalhar no preconceito estrutural que as pessoas têm sobre os índios, com humor. Então, eu fiquei pensando, como é que eu vou caracterizar o meu personagem índio velho? Castanheira fez o Dom Juan, imbatível. Aí, o Estranho no Ninho, tem lá um interno que é um índio gigante, na mesma situação do meu índio, só que ele é jovem. Meu índio é velho. Ah, e eu vou criar assim, eu vou criar uma ideia de uma tribo que não existe. Ah, mas isso enfraquece também a história. Como eu falei, eu faço heróis fracos. Eu crio cidade que não existe. A escafandria entre a terra eu fiz aqui em Botucatu. Tem todas as citações, tem nome de rua.
Tem coisa que eu acho que fica chinfrim, sabe? A obra de arte, eu acho que ela... Por isso que eu gosto do realismo mágico. Para sair justamente dessa coisa mais datada, mais nacionalizada no sentido de uma linha ideológica de, de esquerda. Eu sou mais de esquerda nesse sentido da humanização das coisas, mas eu não rezo na cartilha dos comunistas, eu não rezo nessa cartilha, porque eu odeio política. Para mim, eu acho que os teóricos, os filósofos, todos têm muito valor, assim, no geral. Karl Marx eu acho muito interessante. A gente lê lá ó, O Coração Caçador Solitário, a gente vê a Carson McCullers colocando um comunista, que é o operário. É lindo, eu tinha vontade de escrever um personagem assim e ficar do lado dele. A gente vê o Bertolt Brecht, né? Escrevendo as peças de teatro com essa linha socialista. Eu não sei falar sobre esse tema porque eu não entendo, eu não estudei filosofia, não entendo nada disso, né? Mas eu acho muito atraente, muito legal. Admiro os intelectuais comunistas de esquerda, como o Saramago, José Saramago. Acho que eles estão certos, acho perfeito. Mas a minha literatura ela não pode ficar em nacionalismos de Brasil. Eu prefiro pensar Latinoamérica. Depois eu já não penso nem em Latinoamérica. Eu penso no continente americano. Ponho até os Estados Unidos junto também. Aí eu prefiro criar cidades que não existem. Tem influência, sim, da literatura universal, global, sabe? Não é colonialismo americano, coisa nenhuma. Não gosto de nomes muito comuns, gosto de inventar. Não tenho medo de parecer, por exemplo, a Nicole Mitskaya, de repente ela é ruiva. Não sei. Ah, tudo bem, você está sendo muito colonizado, essa figura. Não vejo problema nenhum em nada disso. Para mim é a miscigenação, eu tenho um discurso a partir de onde eu estou, da minha época, não tem problema. Eu tenho consciência que eu estou pegando o lado do oprimido para defendê-lo. Então esse índio velho, eu comecei já a fazer o humor dele, e eu quero fazer o enlouquecimento. Então eu tinha pensado que ele tirava a roupa, talvez ele vá andar a cavalo também na cena do meio do filme, onde ele vai tentar parar a tempestade. Então a tempestade vai cobrindo a cidade e ele vai fugindo. Na realidade, ele está indo até o prédio central da cidade para ele subir lá no alto e tentar parar a tempestade. E ele vai conseguir. Daí eu pensei assim que ele arrancava a roupa e descia pelado. Depois eu pensei, se a tempestade como nevoeiro é um lençol que vai cobrindo, 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 e vai cair sobre a cidade como um tecido, porque ela é feita de algodão, que foi tramada com os ventos, com os espíritos indígenas, que tramou um tecido e que aprisiona metade da cidade, e tudo que está debaixo, que é vivo, desaparece, ser humano, animal, tudo desaparece. Inseto, toda a vida desaparece. É esse o Stephen King da minha história, né? O jeito Stephen King dela. Aí o índio, eu pensei que ele estaria de pendurado, o lençol vai cobrir a cabeça do índio, a cabeça do índio vai desaparecer e o corpo. E os investigadores vão chegar e vão ver uma coisa dessa. Vão pôr um andaime, sabe? Vão monitorar o batimento cardíaco e o índio vai estar sonhando. Sonhando com a cabeça desaparecida. Porque a cabeça, o lençol está apoiando em cima da cabeça dele, formando quase que uma caverna, assim, uma catedral, uma entrada para aquele pedaço que é a avenida. Bem na frente do prédio, o apartamento da Aline vê a avenida. Então, por isso que eu estou caracterizando a cena, que elas estão no apartamento olhando a avenida e falando, lá é o oeste. Então, é uma revolta, tempestade indígena, que vem, cobre, sequestra metade da cidade e desaparece, rouba metade do território. Quando eu estava falando do jogo de xadrez, que é uma disputa de território medieval, né, os cruzados, os mouros e os cristãos, brancos e pretos ali, né, e estão disputando território, que é o jogo de xadrez, é meio isso. É como se fosse assim, o território era dos índios. Aí foi invadido pelos cruzados, de alguma forma, entende? É um tabuleiro de xadrez isso. Foi invadido e foi tirado a terra dos índios. Então, de repente, essa tempestade indígena pega metade da cidade. O índio consegue fazer parar.
Então, metade fica coberto e outra metade descoberta. E as pessoas que estão debaixo da parte coberta desaparecem. Só que quando eu tinha feito os meus desenhos, que aparecem no começo do meu canal, os desenhos, eu fazia as pessoas assim, você olha por baixo do lençol, não tem ninguém. Você olha por cima, você vê as pessoas que nem fantasma. Cobre, dá para ver o corpo dela. Se você olhar por baixo, ela desaparece. Então, eu acho que eu quero criar uma situação dessa que por fora você vê que ela ainda está viva lá. Por baixo você olha, ela desapareceu. Como se fosse um espírito, um fantasma, por isso uma tempestade fantasma, né? O lençol, essa coisa meio Halloween de ser aí do fantasminha. Essa invenção do fantasma que é por um lençol e embaixo não tem ninguém. E daí eu pensei, quando eu fazia as histórias em quadrinho, nesse universo do lençol cobrindo a cidade, dos meus improvisos era Capuleto e Montecchio. Então uma pessoa andava por cima do lençol e se encontrava com outra pessoa que andava por baixo do lençol. E não sabia quem estava por baixo. Eu pensei até que dava para fazer sexo, essas coisas. Que fetiche louco, né? E eu imaginava que escutava a voz da pessoa falando. Talvez se o lençol se rompesse, né? É uma história bem maluca, né? Então, mas esquece de que eu falei do sexo. O que eu quero dizer é como se fosse um amor, assim, uma pessoa por baixo do lençol e outra por cima. A por baixo do lençol vem andando que nem um fantasma. Então vê aquele movimento do lençol para, eles se abraçam, um debaixo do lençol e o outro fora. A gente acompanha a história do lado de fora do lençol. Nosso protagonista é visível. A antagonista, que é o par amoroso, a gente não vê. E eles conversam e ela vai embora. Então, tal horário, eles se encontram. Isso seria uma anedota, um conto, uma coisa assim, que eu tenha criado. Aí eu pensei, será que eu vou usar isso na minha história? Será que eu ponho a Nicole por baixo? Será que dá para falar com a pessoa? Será que não dá para falar com ninguém? E de repente uma das pessoas só que fala. Aí eu pensei, ixi, tudo isso pode desviar o foco e deixar a história com menos força. Ela vai virar tipo contos. Que nem a cidade intraterrena de Escafandria. A primeira estrutura, o Homem de Água, é uma espécie de um conto. Eu fazia pequenas incursões nesse imaginário intraterreno, que era a cidade intraterrena de Escafandria. E criava pequenas relações com o imaginário, tipo o Arquivo X, sabe? Então, tinha um investigador, que era o protagonista, que entrou em contato com uma intraterrena, e ele ia investigando na superfície do planeta as coisas que foram alteradas ou influenciadas por intraterrenos e que se relacionava com a ideia mais não científica, sobrenatural, que na realidade é uma tecnologia, algo intraterreno. Assim era a cidade intraterrena de Escafandria, que eu criei esse imaginário louco. E escrevi um roteiro chamado Escafandria Intraterra, que tem aqui no canal, que é uma das ideias. Aí eu tinha versões para quadrinho, eu tinha outras que eram mais regionalistas, que era mais... Bom, em suma, vou terminar esse vídeo que está deveras longo. Então, a ideia é, eu estou tirando partido das cartas do tarô sem usá-lo de maneira premonitória. Eu estou criando a minha história e achando cartas que tenham a ver com o significado da minha história para eu ilustrar os momentos com a carta do tarô, tentar entender o próprio tarô, entender a minha história e trazer. Nada de jogar sorte, nada premonitório, mas usar o imaginário medieval, que é interessantíssimo, que está no tarô de Marsella. A outra ideia é usar esses desenhos que eu falei que no começo do canal tem lá, que eu mostro lá umas aulas de desenho no quarto da outra casa que eu morava, há 10 anos atrás. Então eu mostro alguns desenhos e histórias. Eu mostro lá uma história que tá o filho e a mãe
debaixo do lençol, andando num deserto de lençol. Tem essa história em quadrinho que eu fiz fotograma, que era uma desses contos que tinham a ver com o imaginário do deserto de lençol. Desse lençol cobria o mundo inteiro, e aí, no caso, não tinha nada no mundo, é tipo um deserto mesmo, né? O que aconteceria se o mundo se transformasse nisso? Numa cama infinita, né? E dois personagens começam a andar seguindo o sentido de um lençol cobrindo o outro lençol. Tinha uma junção. Então, se está muito calor, entrava debaixo. A historinha é assim. E é uma mãe, é um filho e uma mãe. Um filho mais velho e uma mãe. E eu fiz quando eu tinha, eu acho que, sei lá, uns 30 e poucos anos. Não tinha 40 ainda, né? Eu era um pouco mais jovem, minha mãe era a que eu usava como referência. Cada um escreve do seu ponto de vista, né? Escafandria entre a Terra, eu também trabalho essa coisa de um filho e uma mãe. Um filho mais velho e uma mãe. Né? Eu ponho nas histórias. E daí tem os desenhos desses fantasminhas, né? Desse carrinho que eu mostrei, desses fantasminhas. Então eu não sei se eu vou trazer para o Profeta das Nuvens, na hora que caiu o lençol. Gravei uns vídeos dos militares, a filha do militar, na realidade era a filha do cara, eu matei ele agora na versão atual, e vou fazer um outro militar procurando a filha, só que daí ele vai ter segundas intenções, porque tem coisas que incriminam ele e outras pessoas que ele defende, e esses documentos estão na parte proibida da cidade, que não podem entrar porque a pessoa desaparece. É uma zona como se estivesse infectada, como se fosse, eles tratam como uma área. Isso que vai ser da metade para frente dessa história, o Profeta das Nuvens. Então tem lá um áudio que eu fiz uma paisagem sonora, barulho com a boca, imitando tanque de guerra, os helicópteros sobrevoam as cidades, comunicam. Então é um imaginário bem legal. Os investigadores chegam e vê o índio suspenso, né? Então, eu sei que essa minha ideia, essa premissa da minha história, tá do meio para frente. Então, é o que eu falei em outro vídeo. Eu estou escrevendo a história até chegar nesse ponto. Quando chegar nesse ponto, eu vou ter muito pano para manga, muita coisa para contar. Então, eu vou ter um romance ou um longa-metragem, uma história com fôlego maior, né? Então, é uma coxa de retalho, a gente vai escrevendo, vai remodelando, vai pensando no tamanho das cenas, se cada cena tem um significado, porque ela é literária. Um filme pode fazer lá, filma uma imagem, outra que não quer dizer nada. Um livro não dá. Você começar a descrever uma paisagem, depois descreve outra, depois outra não junta. Né? Mostre um conflito, uma ação. Os diálogos têm que ser uma ação e reação dentro de um momento da passagem do tempo a caminho de algo ruim ou a caminho da solução de algo que aconteceu. Essas coisas. E a história vai mostrando e a gente tem que gostar dos personagens. E seria legal ter um único personagem que vai do começo ao final da história bem marcante, como é os filmes de atores assim, Tom Hanks, Robin Williams. Mas essa história que eu estou escrevendo, não, tem múltiplos protagonistas.